Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está no ar em Recife e região metropolitana pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 9ª lição com o título Vontade, o que move o ser humano. E para comentar esta lição, contamos com a presença do presbítero André. Pai do Senhor, irmão André, é um prazer tê-lo aqui conosco. Amém, pastor. Pai do Senhor, é um prazer estar novamente aqui no programa. Também contamos com a participação do irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, apaixonado Jackson. E do auxiliar e também professor irmão Givanildo Hermano. Pai do Senhor, irmão Givanildo. Para o Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, refletiremos biblicamente sobre a vontade humana. Mostraremos que pensamentos e desejos moldam ações. E, por fim, veremos que a vontade guiada por Deus se torna uma poderosa ferramenta para escolhas sábias e vida frutífera. Presbítero André, o senhor poderia ler, por favor, para nós aqui o texto áureo desta semana? Pois não, pastor, perfeitamente. O texto áureo, ele diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática diz: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? A lição possui 3 objetivos. O primeiro, explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. O segundo, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. E o terceiro e último, ensinar a identificar o processo de tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 21, Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, e capítulo 4, versículos 13 ao 17. Acompanhe conosco. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como está é maligna.
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 9ª lição que tem como título Vontade, o que move o ser humano. Semana passada estivemos estudando a lição de número 8, que teve como título Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. E naquela lição nós pudemos estudar no primeiro tópico da lição sobre o homem, um ser afetivo, propósito do estudo, afetividade, emoções e sentimentos à luz das Escrituras. No segundo tópico, nós aprendemos sobre emoções, experiência e controle, reação e decisão, emoção e pecado. E no terceiro tópico, nós concluímos aprendendo sobre sentimentos guardados por Deus, a falsa autonomia humana e obediência, humildade e oração. Esta semana estamos na lição de número 9, né? O tempo passou tão rápido, já estamos na lição de número 9. E nesta lição nós vamos refletir biblicamente sobre a vontade humana, a vontade que move o ser humano. E de maneira preliminar, irmão André, presbítero André, o tema hoje vai falar sobre vontade, o que move o ser humano. Aprendemos sobre sentimentos, semana passada sobre sentimentos, sobre emoções, e essa semana sobre vontade. O que é que a gente, de maneira já introdutória, poderia já adiantar ao professor que está nos acompanhando? Pois não, pastor. A vontade ela é extremamente significativa no contexto humano. A gente vai ver na lição hoje aqui que ela vai endossar ações, ela vai se relacionar com os sentimentos. E a depender do que eu utilize, da forma como eu utilize ela, sendo bem ou sendo mal, eu vou ser cobrado por isso e haverão consequências a partir da forma como essa vontade ela vai ser guiada em minha vida, ela vai ser utilizada, ela vai ser acionada em minha vida. Então, é interessante a gente já observar, já de início, o caro professor que nos assiste, de que, de maneira introdutória, a vontade ela é algo extremamente importante, não é? Apesar de, e ressaltando que ela é inerente ao ser humano, ela é extremamente importante no que diz respeito à minha relação com Deus e à minha relação com o próximo. Porque por ela vão haver as minhas ações, vão haver os meus pensamentos, também vão estar relacionados a esta vontade, e assim eu vou ou trazer um aspecto de profundidade no meu relacionamento com Deus, a depender da minha vontade, a depender da forma como eu submeto essa vontade ao Espírito, ou até mesmo eu posso estar me conduzindo ao pecado, de certa forma, porque a minha vontade ela pode também ser regida pela carne, etc. Então, o amado professor, o amado ouvinte da palavra de Deus, e quando estivermos ministrando na escola dominical, é interessante destacar a importância dessa vontade dentro do contexto humano, pastor. E lembrando sempre de que o ser humano, ainda que no pós-queda, ele mantém o livre-arbítrio, a vida dele foi afetada em todas as áreas, mas ele não perde o livre-arbítrio, considerando que o livre-arbítrio é parte integrante do seu ser enquanto pessoa. Exatamente. Ora, quando Deus, pessoa, fez o homem pessoa, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, sim. Então o livre-arbítrio ela está dentro desta composição da pessoa, ele foi afetado pelo pecado, é fato, mas ele não perdeu porque o pecado não destruiu a imagem de Deus dentro do homem, apenas afetou o homem em todas as suas áreas. Perfeitamente. Não absolutamente ele faz isso, mas assim, ele interfere de certa maneira a ponto de ele influenciar. Ele não é determinante, digamos assim, no momento em que eu ajo, né, de acordo com a minha vontade, mas ele é bem influenciador. Né? A gente está em uma época de influencers digitais, né? Então a vontade, o pecado e etc., ele vai influenciar diretamente na minha vontade de ação e etc. Mas lembrando, como foi bem ressaltado pelo senhor, pastor, e pelos professores que aqui estão, a vontade ela está submetida
à minha decisão, ao meu arbítrio, como posso chamar também, ao meu volitivo. Não é? E assim eu posso conduzi-la à santidade, à santificação, ou posso conduzi-la à pecaminosidade, a depender da forma como eu me relaciono com Deus, com a sua palavra, com as práticas espirituais de uma maneira geral, que vão influenciar diretamente a minha vontade e assim as minhas ações dessa forma. Irmão Jonas, vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela nós temos aí o mapa mental. Eu queria que o senhor já fizesse a exposição desse mapa. Sim, senhor pastor. O mapa mental, que é na verdade a distribuição da lição em tópicos e de uma forma visual, nós temos no primeiro tópico o seguinte título: vontade, motivação e ação. O objetivo desse tópico, na hora que ele for apresentado, é de explicar. Mas explicar o quê? Explicar qual é o conceito de vontade, explicar também do pensamento à ação e explicar também a fraqueza de vontade. No segundo tópico, que tem por título Desejos, da escravidão à redenção, e na parte de cima aparece lá o verbo mostrar, que é o objetivo do segundo tópico, mostrar. Mostrar que a experiência no deserto, mostrar também os desejos na era cristã e mostrar também a decisão do homem redimido. Terceiro e último tópico, o ensino sobre os desejos em Tiago. Esse tópico tem a finalidade ou objetivo central de ensinar. Mas vamos ensinar o que no terceiro tópico? Os subtópicos representam justamente esse verbo ensinar. Ensinar a atração e o engano, e também ensinar sobre abortar o processo. Por isso que o título é Abortando o Processo. Então o professor, nesse terceiro tópico, que é a aplicação geral da lição, ele finaliza mostrando como se aborta o processo do desejo pecaminoso. Seria isso. Vamos para a próxima tela. E na próxima tela nós temos o textuário e um comentário. O textuário da lição é: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nós temos um breve texto explicando um pouquinho sobre Gálatas 5 e 16. A carne, entre aspas, que faz referência não à carne física, mas sim à natureza pecaminosa, aqui representa a natureza pecaminosa, a natureza humana corrompida pelo pecado. Corresponde às inclinações egoístas, desejo que se opõe à vontade de Deus. Paulo não diz apenas lutem contra a carne, mas sim andem em espírito. Ou seja, a vitória sobre o pecado não vem pelo esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo em nós. Quem anda em espírito não vive dominado pelas paixões carnais, porque seu coração está voltado para Deus. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos tópico 1, vontade, motivação e ação. O conceito de vontade, do pensamento à ação e fraqueza de vontade. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, irmão Givanildo, nós temos vontade, motivação e ação. Muito bem. Primeiro nós gostaríamos de lembrar, que a vontade é uma dádiva de Deus. Vamos pensar primeiro como seres humanos, Nós, ao acordarmos, nós sentimos desejo de levantar, de fazer nossa higiene pessoal, de ir para o trabalho, de ir para o estudo, Então o aluno sente aquele desejo, pelo menos deve sentir, de ir à escola, o pai de família, sente aquele desejo de ir ao trabalho, a dona de casa sente o desejo de preparar o café da manhã para a família, enfim, o que seria de nós se nós não tivéssemos a vontade? A vontade é uma dádiva, uma coisa boa dada por Deus. Agora, há uma questão que nós nascemos com a natureza caída ou pecaminosa. E essa natureza caída ou pecaminosa, que ela vai influenciar negativamente. Ela vai trazer desejos, concupiscências, maléficas, que vai trazer prejuízos ao ser humano. Porém, a partir do momento que nós cremos em Cristo e recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, o Espírito Santo veio habitar em nós. E aí surgem as guerras, aquele conflito, como o professor Jonas já leu aqui, como disse o apóstolo Paulo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então o Espírito veio exatamente para nos motivar, para nos guiar, nos dirigir, para que essa vontade seja sempre dirigida e direcionada por Deus. Olha que coisa interessante, já na
nessa imagem introdutória da lição, aparece aí duas pessoas lendo a Bíblia, como que um casal estivesse aí lendo as Sagradas Escrituras. O que significa isso? Que além de nós termos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos também a Palavra de Deus que vai nos impulsionar para que essa vontade seja benéfica, para que não venhamos satisfazer as concupiscências da carne, mas sermos guiados e dirigidos para que essa vontade seja guiada no caminho correto. Agora, sobre vontade, motivação e ação. Então, a vontade é uma força interior dada por Deus que põe o ser humano em movimento em todas as áreas da vida, né? Então, existe a vontade natural do ser humano, quer seja estudo, trabalho, enfim. E essa força foi corrompida com a queda, foi como falamos, né? Então, assim como tudo mais do homem, mas ainda se mostra vital para a existência humana. Depende de nós agora deixarmos, né, ser guiados, dirigidos pelo Espírito, andarmos de acordo com a palavra de Deus para que esta vontade seja guiada de forma perfeita, de forma correta, de forma justa, de forma honesta, para assim fazermos a vontade de Deus. E é preciso entender que essa vontade ela está em todas as esferas da vida. Tem vontades que não são, são vontades que fazem parte da própria natureza humana. Por exemplo, como o senhor falou aí de estudar, né? O indivíduo tem vontade de estudar porque ele quer futuramente ser um profissional em determinada área. Ele tem um objetivo, né? Então ele tem um objetivo, então ele se vê motivado a seguir essa disciplina para alcançar o seu objetivo. Sim. De repente, às vezes estamos parecendo dizer, hoje me deu uma vontade de comer aquele cuscuz com charque, aquele cafezinho maravilhoso. Isso aí não tem nada a ver com relação à influência da natureza da queda. Sim, isso diz respeito ao indivíduo natural, como ser humano. Como ser humano, eu tenho vontade, a vontade que eu tenho é de viajar, a vontade que eu tenho é de ter isso. Então, isso está dentro daquilo do âmbito natural, como o senhor colocou, né? Vontade como âmbito natural. A vontade, só que a vontade também, na abordagem que está sendo estudado, ela tem esses dois lados. Ela tem um lado, quando eu, debaixo da queda, ou no pós-queda, essa vontade ela fica escrava do pecado. Sim. E aí essa vontade escrava do pecado é a porta dos vícios e todas as obras da carne que nós vamos comentar. E quando esta vontade ela é restaurada ao princípio original, aí sim somos livres. Sim. Porque ser livre não é fazer o que eu quero. Fazer o que eu quero, Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ser livre é, agora, em Cristo Jesus, eu poder dizer não ao pecado. Isso. Aí sim há liberdade. Então, irmão André, nós temos aqui a vontade no seu âmbito natural, com parte integrante da natureza do ser humano, e temos esta vontade, ora, podendo estar influenciada pelo pecado, ou ora, podendo estar sobre o governo de Cristo. Como cristãos, Paulo deixa claro, diz, olha, andar em espírito, e o andar aí é viver em espírito, ou seja, deixe que sua vontade esteja dominada pelo espírito, e você não vai cumprir as concupiscências da carne. Em outras palavras, se o espírito não lhe dominar, se você não viver em espírito, consequentemente, quem vai lhe dominar é a sua natureza decaída. Pastor, uma coisa é evidente, assim, independente de qual natureza esteja influenciando a minha vontade ou não, ela vai existir, a vontade vai existir, porque, como já falamos aqui, ela é inerente ao ser humano, de uma maneira geral. Então, cabe a mim trazer para a influência dessa vontade aspectos de santificação, aspectos da parte de Deus. Cabe, eu acho, inclusive, também mencionar o exemplo de Cristo, que é o exemplo maior de todos nós, né? Poderíamos utilizar diversos exemplos na Bíblia, mas o exemplo de Cristo, como homem aqui na Terra, é extremamente crucial para o entendimento do aspecto da vontade que estamos querendo passar aqui nesse momento. João, o Evangelho de Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 6, o versículo de número 38, ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca,
mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, é só um aspecto interessante aqui. Cristo abdicou completamente da sua vontade. Abdicou para fazer a vontade do Pai. Como que desse o exemplo para nós, dizendo, olha, assim vocês farão também. Vocês abdicarão da vontade de vocês, ainda que a inclinação da natureza pecaminosa, da natureza morta, que está dentro de nós ainda e atuando, ela conduz à morte, né? Ela é uma natureza ali que está nos influenciando para o pecado, mas vocês precisam submeter a vontade de vocês à vontade de Cristo. Ou seja, substituir a minha vontade, seria substituir a minha vontade. O cristão, ele é muito bom em imitar, né? A autenticidade, ela nos leva a uma carreira perigosa. Por quê? Nesse sentido, né, o que eu quero dizer aqui. Porque quando eu resolvo fazer a minha própria vontade, eu estou à mercê da carne que está no meu corpo. Veja, pastor, o texto ainda de Jeremias 17:9, eu havia anotado aqui, me veio à mente agora, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? A própria Bíblia destaca esse aspecto do coração no sentido de dizer, ora, os seus sentimentos, a sua natureza carnal, ela vai influenciar diretamente na sua vontade, de maneira que se você der vazão a esse aspecto, você será conduzido necessariamente ao pecado. Daí a importância de lembrar o exemplo de Cristo, onde ele abdicou da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Nós assim o faremos quando abdicarmos da nossa vontade para fazer a vontade de Cristo. Aí sim atingiremos o propósito para o qual nós fomos criados. Então, irmão Jonas, ainda de maneira bem introdutória, embora estejamos já no tópico 1, então quando nós falamos, só relembrando a vontade, o ser humano ele foi constituído por Deus com pensamentos, emoções e vontade, que é o que constitui ele como pessoa. Esta vontade, esse pensamento, essas emoções e esta vontade, elas se relacionam diretamente com o seu ambiente material, mas por o homem ter caído, ter a natureza de pecado, esse ciclo ele pode ser escravizado pelo pecado e orientar a sua vida, mas em Cristo nós temos agora a liberdade de nos desvencilhar desse poder do pecado sobre nós e, consequentemente, viver a vida na dependência do Espírito Santo. Com certeza, pastor, e é bom sempre mencionar, porque o tópico 1 tem como um dos objetivos mostrar que essa imagem que foi colocada no homem, que é a imagem de Deus, ela foi manchada, quer dizer, tudo aquilo que compõe a natureza humana, inclusive a alma, como por exemplo, como o senhor citou ali, pensamento, emoções, vontade, desejo, essas coisas estão interrelacionadas, não tenho como eu tirar um e deixar o outro. Quer dizer, essas coisas não são acessórios da alma humana, são coisas que são integradas, fazem parte essencial daquilo que nós somos. Como por efeito didático a lição está trabalhando só a questão da vontade, é bom lembrar que ela também foi manchada, mas mesmo sendo manchada, isso não significa, quem está falando a parte de escravizado, que o homem não possa ter, não possa ser livre também para fazer algumas escolhas. Um exemplo clássico disso nós podemos ver em João capítulo 8 e versículo de número 24, quer dizer, está caído, está corrompido, para não correr aquele risco de dizer que a pessoa não pode reagir em nenhum momento em relação a Deus. Aí nós temos João capítulo 8, versículo 24, diz assim um texto, quem está falando é Jesus, por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Ou seja, Jesus não está dizendo assim, eu vou fazer você crer em mim, quer dizer, Jesus está dizendo, se tu não crer em mim, você vai morrer, tu vai morrer dos teus pecados, quer dizer, jogou a responsabilidade. Então, por que joga a responsabilidade para aquela pessoa que está distante dele? É porque ele pode escolher. Claro que o primeiro passo não é de Deus, sempre vai ser de Deus. Quem é que está indo até esse homem? Jesus.
Agora, quem é que dá a resposta é justamente o homem. Agora, depois que ele tem um encontro pessoal com Cristo, ele deixa realmente de ser escravo do pecado e a vontade dele muda. Vamos para a vida prática? Vamos para o lado prático. No lado prático, a gente trabalha, que eu já trabalhei muitos anos como professor discipulado. Eu vi o novo convertido chegar animado, contente, com a sensação de liberto, dizendo, eu estou com desejo de orar, eu estou com desejo de ler a Bíblia. Mas por que isso? Porque foi liberto, tem uma nova natureza presente ali dentro que está acima daquela natureza carnal, que a gente não tem como se libertar dessa natureza carnal. Agora, lembrando que isso é uma batalha constante entre carne e entre espírito. Essa batalha só termina da seguinte maneira, ou se morrer, ou no arrebatamento da igreja. Esse assunto está muito bom, mas nós vamos para um rápido intervalo, depois retornaremos para comentar mais um pouco. Eu penso que aí é o cerne de todo o desenvolvimento da lição desta semana. Não sai daí, nós retornaremos depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 9ª lição que tem como título Vontade, o que move o ser humano. No bloco anterior nós comentamos aqui, tivemos aqui uma introdução sobre a vontade, falamos sobre a vontade no seu aspecto natural e a vontade influenciada pelo pecado e a vontade sobre o cativo, né, sobre a orientação do Espírito Santo, que aliás é a recomendação paulina, né, andai em espírito. E o verbo andar aí tem o sentido de viver, viver. Você pode substituir a palavra andar por viver, que é o sentido do texto. Em outras palavras, Paulo está dizendo vivei em espírito, ou, de maneira mais didática, coloque a sua vontade debaixo da vontade de Deus, para que Deus guie a sua vontade, não seja mais a sua vontade, mas seja a vontade de Deus. E terminamos o bloco anterior comentando, né, sobre as duas naturezas. Nós somos seres redimidos, mas a antiga natureza ainda continua vivendo dentro de nós. É claro que quando o apóstolo Paulo aos Gálatas faz esta recomendação, ele mostra que é possível sim o ser humano, é possível sim o nascido de novo a poder fazer esta operação de dominar a sua vontade, ou melhor dizendo, deixar a sua vontade na vontade de Deus, porque o apóstolo Paulo nos diz que agora em Cristo Jesus, né, a lei do pecado e da morte, ela foi quebrada e agora a lei do Espírito de vida nos liberta da lei do pecado e da morte. Lembrando que fomos libertos da lei do pecado e não da presença do pecado. Enquanto estivermos aqui, estaremos sujeitos ao pecado. Mas, como cristãos, nós não podemos estar sob o domínio do pecado. Por que não podemos estar sob o domínio do pecado? Porque agora em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo nos diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas é importante lembrar que quando a Bíblia usa o termo carne, né, algumas pessoas, às vezes, alguns irmãos, às vezes novos convertidos, acham que o texto está se referindo a esta parte aqui, né, esta parte física. Não. A carne, a natureza, quando a Bíblia usa o termo carne, claro, ele tem diversas acepções, nós já comentamos isso em outro programa, que Paulo também usa o termo carne para falar sobre imaturidade. Em 1 Coríntios 3, Paulo diz, olha, vocês vivem brigando entre vocês porque vós sois carnais, no sentido de imaturidade. A palavra carne também é utilizada por Lucas, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, 24, o Evangelho de Lucas, versículo 39, ele usa o termo carne, que é o mesmo termo sarx, no sentido de corpo físico, mas o termo que Paulo está usando aqui em Gálatas de carne é natureza decaída. E essa natureza decaída todos nós possuímos e vivemos nesta grande batalha entre a nova natureza e a antiga natureza. E como o irmão Jonas bem concluiu no bloco anterior, nós nos livraremos desta batalha ou com a morte ou de maneira definitiva
no arrebatamento da igreja. Então, irmão Givanildo, é importante lembrar que agora, uma vez salvo, regenerados, nós não estamos blindados contra Exato. o pecado. A nossa antiga natureza continua existindo. Isso. Em contrapartida, temos uma nova natureza, que estão em constante guerra, em constante batalha, e todo dia a gente acorda para enfrentarmos diversos desafios éticos, que a nossa decisão, a nossa vontade, a depender de onde ela está, se está dominada pela natureza decaída ou se está dominada pelo Espírito, é que vai dizer de fato como enfrentaremos todos esses desafios éticos que todos os dias nos deparamos. Verdade. Eu gostaria de ler alguns textos bíblicos, pastor, que faz menção exatamente ao ser humano em si, o homem natural, antes da sua conversão, né? Quem era o ser humano antes da sua conversão? Por exemplo, em Efésios capítulo 2, que é um texto bem conhecido, nos versículos 2 e 3, Paulo vai dizer quem nós éramos antes do encontro com Cristo, né? Ele diz em que noutro tempo andastes. Como era que nós andávamos? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Como? Nos desejos da nossa carne. Aqui fala do homem natural, daquele que não é crente, não é salvo, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Aí, a partir do momento que nós cremos em Cristo e o recebemos como Salvador, eu costumo sempre usar essa frase, Deus em sua eterna sabedoria sabia que nós jamais poderíamos crer em Cristo sem a ação divina do Espírito Santo. Aí ele vem para nos convencer. Mas Deus sabia também que jamais nós poderíamos viver em novidade de vida sem a ação do Espírito. Então, depois que fomos regenerados, o Espírito Santo veio habitar em nós após a conversão para nos dar condições de vivermos em novidade de vida. E aí nós vamos ler alguns textos lá do apóstolo Paulo também, em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 6. Paulo diz assim, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Crucificado com quem? Com Cristo. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, agora nós somos crentes, somos salvos, somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar em nós. Versículos 11 a 14. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Agora Paulo está falando para nós crentes, não é? Agora que somos crentes, agora que somos salvos, que somos regenerados, que somos templo e morada do Espírito Santo. Versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, a guerra vai continuar, a batalha vai sempre existir, mas nós agora temos o Espírito Santo que está dentro de nós, que vai nos guiar, nos dirigir, vai nos orientar. Por isso que, como o senhor falou, né, o andar em Espírito é ser guiado, é ser dirigido, é ser submisso à voz do Espírito Santo. Paulo ainda fala sobre esse assunto em Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 24, falando agora que nós somos novas criaturas, né? Ele diz assim, no versículo de número 4:23, é melhor, de Efésios, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí diz, pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, quando é que o crente entristece o Espírito Santo? Quando ele não submete a sua vontade a essa direção do Espírito Santo, né? Eu vou fazer aqui uso de uma ilustração, espero que todos compreendam. Por exemplo, quando nós precisamos aí
algum lugar, hoje, né, nós temos um recurso chamado GPS, não é um aplicativo, e aquele GPS ele vai nos mostrar o melhor caminho, ele vai mostrar o caminho mais rápido, não é assim? Agora, o motorista ele fica livre em seguir ou não aquela direção do GPS, não é assim? Então, mesma coisa é o Espírito dentro de nós. A guerra existe, o conflito, a carne, a natureza caída ou pecaminosa nos inclina, nos impulsiona para as coisas terrenas, carnais, mas o Espírito Santo que está em nós nos impulsiona para as coisas de Deus. É como aquela competição, né, em que as pessoas puxam corda de um lado e corda do outro, né? Aquele cabo de guerra. Vamos dizer assim que dentro de nós temos uma competição, cabo de guerra. E quem é que vai vencer? Quem nós alimentarmos mais. Quando nós alimentamos mais o Espírito, né? Quando nós oramos, lemos a Bíblia, somos sensíveis à voz do Espírito, nós vamos nos tornar fortes, nós vamos ter mais força para vencer a carne. Porém, se nós não alimentarmos o Espírito, se nós começarmos a alimentar essa natureza caída e pecaminosa, inevitavelmente seremos vencidos. E agora o homem natural, aquele que não é crente, que não conhece a Deus, quando ele aceita Cristo, ele torna-se espiritual. E essa batalha dentro dele, interno, interior, vai definir se ele será um crente carnal ou espiritual. Quem é o crente carnal? Aquele que é dominado pela natureza caída. Quem é o crente espiritual? Aquele que é dominado, guiado e dirigido pelo Espírito. Então a guerra sempre vai existir, mas detalhe, a decisão sempre será do ser humano se ele vai ceder os desejos da carne ou ceder o desejo do Espírito Santo. E essa batalha, ela é contínua, né? É constante. Ela é contínua e o apóstolo Paulo, eu penso um texto, irmão André, que é bastante interessante, que mostra que nesta batalha nós não estamos sozinhos. Isso. E detalhe, só tem conflito espiritual quem é espiritual. Exato. Porque o homem natural, ele o que Não dá sempre. vontade de fazer, ele faz. Porque ele está escravo da sua própria vontade. E às vezes acha que por fazer aquilo que dá, como um termozinho que usa muito aqui no Nordeste, o que der na telha eu faço. Às vezes acha que isso é liberdade, mas Jesus disse, não, isso é escravidão, porque você está, conforme o texto que o irmão Givanildo leu aqui, muito bom, texto de Efésios 2, mostra que nós estávamos escravizados ou por influência externa de Satanás e o mundo, ou por influência interna, inclinação da nossa natureza decaída, dos nossos pensamentos. E Paulo diz, e éramos por natureza, veja, por natureza filhos da ira. Ou seja, a nossa vontade estava totalmente escravizada pelo pecado. Aí Paulo, quando fala agora da nova natureza em Cristo, ele vai dizer assim, olha, Deus deu agora ao nascido de novo uma ferramenta poderosa. E aqui, Romanos capítulo 8, versículo 2, versículo 1 em diante diz assim, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque naquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Então, ele diz assim, olha, Deus nos deu o seu Espírito, este Espírito nos guia, este Espírito testifica dentro de nós que somos filhos de Deus, e este Espírito nos auxilia a dizermos não ao pecado, a resistirmos à tentação, porque aquilo que era impossível ao homem natural, agora em Cristo Jesus fomos libertados do poder do pecado e da morte, para que agora, pelo Espírito, possamos viver uma vida, como foi dito, em novidade de vida, viver agora uma nova natureza, uma nova vida, vivemos a ética do reino. Perfeitamente, pastor. Inclusive, esse é um tema central em todo o escrito de Paulo, né, todo o escrito paulino, nas cartas, essa transformação que houve
do velho homem para o novo homem, e assim a sua vontade ela é diferenciada, ela é transformada também. A vontade agora é inclinada para as coisas celestiais, né? Inclusive, Colossenses capítulo 3, ele diz a pensar nas coisas que são de cima, não é? E me referindo ao texto de Colossenses também, me veio à memória enquanto o professor Giovanni estava mencionando, e o senhor estava bem falando, pastor, no capítulo de número 1, o versículo de número 3, ele diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No versículo de número 20 e 21, ele diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também. E aí ele ressalta esse aspecto que nós estamos referenciando aqui neste momento. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, não é? Então, o que está sendo ressaltado aqui é que esta vontade, ela agora está reconciliada. Esta vontade, ou pelo menos se espera que assim o seja, não é? Esta vontade agora, ela está sendo redirecionada, não é? Porque antes éramos por natureza filhos da ira, conforme Efésios, antes éramos estranhos, éramos inimigos no entendimento, pelas nossas obras más, agora, contudo, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, por tudo que fez, ele tornou a nossa vontade submetida à vontade de Cristo, e assim nós somos santificados. E agora, irmão Jonas, vamos para a próxima tela. A próxima tela aqui, nós temos ainda vontade, motivação e ação. Eu queria que o senhor pudesse ler e comentar. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 24, é o livre-arbítrio funcionando. Tem vários textos bíblicos, feito Hebreus 2, verso 3, capítulo 3, do versículo 7 ao 13, Apocalipse capítulo 22 e o versículo de número 17. Dentre tantos versículos, um versículo que chama muita atenção é Mateus, rapidamente, Mateus capítulo 16, pode pegar a palavra de Deus e verificar, o 16 e verso 24, bem conhecido, que diz assim: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus está dizendo, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me acompanhar, veja que Jesus não está forçando ninguém, trazendo irresistivelmente. Está dizendo, se você quer me seguir, se você quiser fazer a vontade do meu Pai, renuncie a si mesmo, ou seja, renuncie a sua vontade para fazer agora a minha vontade. É uma via de mão dupla, é isso que a lição está ensinando. A vontade antes da queda, manchada pelo pecado, a vontade depois que ela é justamente alcançada pela graça de Deus, mas mesmo com essa vontade alcançada pela graça, existe justamente a natureza pecaminosa que está lá dentro do homem. Jesus ainda está insistindo, dizendo o seguinte: olha, você quer fazer minha vontade? Então é responsabilidade sua renunciar para fazer a minha e não mais a sua vontade. E você tem um outro texto também de Mateus 11, 28, Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que esse texto aqui, que é o grande convite, né, um texto bastante conhecido do Novo Testamento, mas é um texto que demonstra assim, a responsabilidade humana no atendimento à oferta da graça. Exato. Veja, ele chama: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele dá a promessa: e eu vos aliviarei. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Veja que envolve aqui um sinergismo, né? A parte de Deus ofertando a graça, o presente da graça, por isso que é presente, é graça, que é um favor imerecido, ofertando ao homem, e o homem se apossando ou não
dessa oferta Isso. da graça. Isso fica claro. Até Tiago mesmo, ele diz assim, chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Então, há responsabilidade humana. Em nenhum momento nós estamos dizendo que a salvação depende do homem. Nunca dependeu do homem. A provisão da salvação é 100% divina, provisão. Agora, esta provisão que depende exclusivamente de Deus, ela é ofertada ao ser humano, e aí o ser humano decide se quer ou não. Independentemente da decisão do homem, Deus já sabe no final quem vai e quem não vai. Mas só que Deus não interfere nesse processo. Eu sei que isso, às vezes, abala algumas pessoas que acham que isso fere completamente a soberania de Deus. Ao contrário, Deus continua sendo soberano, mas a soberania é uma prerrogativa da sua natureza. É importante que se diga isso, porque há uma interação, e sempre foi assim. Veja que Caim, depois da queda, estamos falando depois da queda, Sim. Deus disse assim, você não sabe se você fizesse corretamente, você seria aceito? Então veja, estamos falando depois da queda e o próprio Deus declarando que Caim poderia ter feito diferente, mas decidiu não fazer e por isso estava sendo responsabilizado. Vamos para a próxima tela, por favor. A próxima tela, o segundo tópico, desejos da escravidão à redenção. Primeiro, a experiência do deserto. Segundo, os desejos na era cristã. Terceiro, a decisão do homem redimido. Próxima tela. E aí, irmão Givanildo, desejos da escravidão à redenção. Desejos da escravidão à redenção. Ser escravo dos próprios desejos é uma das circunstâncias mais trágicas que o ser humano pode enfrentar. Isso, porém, não acontece senão após uma rebelde insistência do homem em agir frontalmente contra a vontade divina. O que é que nós podemos perceber aí? Que assim como um ser humano, ele tem essa liberdade, o direito de escolha, o poder de decisão de querer ou não seguir a Cristo. A partir do momento que ele crê em Cristo, ele tem também o poder de escolha se vai ser dominado pela carne ou pelo Espírito. É claro que a Bíblia sempre vai nos orientar a ser guiado, dirigido pelo Espírito. Esse texto, por exemplo, de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, que faz parte da leitura bíblica em classe, Paulo diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, se você não deixar ser guiado, dirigido pelo Espírito, inevitavelmente você vai ser dominado pela natureza caída ou pecaminosa. E aí Paulo faz menção aqui uma série de consequências trágicas, né, dessa natureza caída ou pecaminosa. Ele diz, a partir do versículo de número 19, quais são as obras da carne? Ele diz, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, no versículo 22, né, Paulo vai falar exatamente agora sobre o fruto do Espírito, né? As 9 virtudes do fruto do Espírito. Ou seja, em vez de cumprirmos a concupiscência da carne, qual é o desejo de Deus? Qual é o desejo do Espírito? Que nós possamos andar em amor, desfrutar desse gozo, dessa alegria, dessa paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, aqui essa luta, essa guerra, o homem não pode simplesmente se auto-justificar, dizendo, mas a carne é fraca, como já foi falado aqui nas entrelinhas. A carne é fraca, isso não pode se justificar, ele tem que permitir entender essa verdade. Nós fomos libertos do pecado, o Espírito Santo habita em nós e ele veio produzir dentro de nós o fruto do Espírito com essas 9 virtudes. Para quê? Para não sermos mais dominados pela natureza caída ou pecaminosa. E tudo que o homem fizer sempre vai passar pelo eixo da decisão. Isso, exato. Ou seja, ele já tem uma natureza decaída que naturalmente vai puxá-lo para o pecado. Isso. E você tem a nova natureza em Cristo que vai puxá-lo para a presença de Deus. Toda vez que chega em mim a vontade de orar, de ler a Bíblia, de estar na igreja, tudo isso é o Espírito
Espírito nos impulsionando. E toda vez que não me dá vontade de fazer nada disso, quando eu vou ler a Bíblia, rapaz, não lê não, que vai dar sono. Aí dobra o joelho, rapaz, teu joelho está doendo, levanta, vai dormir. Né? Entre outras coisas, né? Então, é a natureza decaída que está me puxando para isso. O que eu acho interessante é que quando Paulo fala sobre um novo nascimento, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. São novos hábitos, novos pensamentos, nova escala de valores. Exato. Nova escala de valores, embora no corpo de pecado, mas agora o Espírito nos domina e nos faz experimentar a ética do reino, que no aspecto natural, em minha natureza pecaminosa, eu nunca conseguiria usufruir, porque a justiça do homem é como para Deus trapo de imundície. Então, nós conseguimos fazer obras, nós conseguimos produzir frutos do Espírito, não que são da nossa natureza. Mas observe, o fruto, qual é a origem do fruto? Do Espírito. Então, é o Espírito que produz em nós aquilo que a nossa natureza seria incapaz de produzir, porque está debaixo do pecado. O que a natureza produz naturalmente? As obras da carne. Isso aí ela faz com excelência. E essa aqui, de Efésios, de Gálatas, é uma relação com alguns. São as principais áreas, né? Isso. Mas tem coisas muito mais além do que Paulo está diz aqui. Coisas semelhantes coisas semelhantes a essa. Nós vamos para um rápido intervalo, logo mais retornaremos, que esse assunto está muito gostoso. Vamos lá, não saia daí, voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Esta semana estamos estudando a 9ª lição, que tem como título Vontade, o que move o ser humano. No bloco anterior, nós estávamos comentando o segundo tópico de nossa lição e vamos para a próxima tela, rapidamente. E aí, presbítero André, nós temos aí a luta interna entre a carne e o espírito, né? Nós já comentamos pouco aí sobre esta batalha que é importante até lembrar, de repente, aos irmãos novos convertidos que estão nos acompanhando e até, às vezes, pessoas bem jovens ainda que estão na igreja, mas que acham que eles, por serem nascidos de novo, não terão desejos da carne. Por nascerem de novo, não terão pensamentos pecaminosos, de forma alguma. Enquanto estivermos neste corpo, nós seremos atacados ou por nossa natureza, ou a nossa mente também orientada por esta natureza, ou as setas do inimigo, que Paulo também fala lá em Efésios capítulo 6, para atacar a nossa mente, atacar a nossa vontade, buscando sabotar a nossa vida em Cristo. Mas, diante de tudo isso, temos que sempre nos lembrar, irmão André, de que o Espírito Santo está ao nosso lado para nos ajudar e que Deus nunca permitirá que possamos ser tentados além do que possamos suportar. Perfeitamente, pastor. Eu gostei muito da frase. Ela diz que existe um conflito constante entre a carne e o Espírito Santo dentro do crente, onde escolher andar em um significa não satisfazer o outro. É bom ressaltar aos alunos, amado professor que nos assiste, que é impossível andar no meio termo. Nesse caso aqui, é impossível no meio termo. É impossível um diálogo entre as duas naturezas, uma vez que elas são diametralmente opostas. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: está em cima do muro é território de Satanás. Pronto, o muro também é de Satanás. Eu havia ouvido isso também, pastor. O muro é dele também, porque é impossível existir um conluio, existir uma... Ora, a Bíblia Sagrada já é extremamente absoluta em relação a isso, quando ela diz que comunhão há entre o fiel e o infiel. Não existe a possibilidade, nesse caso, de um jugo tá igual, ele vai ficar desigual necessariamente. E aí, quando a gente anda no Espírito, a Bíblia diz que a inclinação do Espírito é vida.
né? E essa vida, ela traz para a gente a vida de Deus, a vida de Cristo, né? Então essa vida de Cristo, ela traz para a gente as benesses do Espírito Santo, ela traz para a gente o cumprimento. Quando a gente vive em Espírito, é claro, a gente cumpre a gente produz os frutos do Espírito no nosso meio, na nossa vida, no nosso contexto. Lembrar também que o fato de a minha inclinação, a inclinação da minha vontade, a inclinação do meu desejo, ela se voltar para a carne, ela vai me trazer consequências. E são consequências completamente destrutivas. Pastor Tiago menciona aí, que nós vamos ver mais para frente, que a consequência final é a morte. E nós vemos isso repleto na Bíblia Sagrada, né? Por exemplo, Eclesiastes 11:9, a gente vai ver que ali fala da mocidade, mas é um exemplo claro de que Deus trará a juízo, ou seja, Ele vai cobrar, vai haver consequências das minhas decisões, mediante a minha vontade, mediante os meus desejos, caso eu atendê-los de acordo com a minha carne, né? Também existe um texto muito interessante em Hebreus capítulo 4, versículo número 13. Diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele de quem havemos de prestar contas, ou seja, haverá consequências para as minhas decisões. A decisão de um homem redimido, ela conta com a presença do Espírito Santo, né? As minhas tomadas de decisões, a partir do momento em que eu sou redimido pelo Espírito, aí sim, elas são tomadas de decisões voltadas para o Espírito Santo de Deus. Como já mencionamos aqui no início do programa, o próprio Cristo abdicou de sua vontade para atender à vontade de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós colhemos o melhor. É uma questão de aquela velha história que sempre mencionamos, e essa velha história ela está dentro da Bíblia Sagrada, que é a semeadura. Nós plantamos em espírito, nós colhemos no espírito. Verdade. Né? Diz assim a palavra do Senhor. Eu gostaria de destacar apenas, pastor, um texto de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 12 ao 16. 1 Coríntios, capítulo de número 2, veja que coisa interessante. Versículos de número 12 ao 16. Ele diz assim: mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Foi a graça que o senhor havia mencionado, pastor. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então isto denota, isto demonstra de que quando o salvo em Cristo Jesus, ele inclina a sua vontade, o seu desejo, a sua vida para as coisas de Deus, ele é como este homem aqui, que ele de ninguém é discernido e compreende tudo, discerne a tudo, porque ele é um homem espiritual. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela, nós temos o ensino sobre os desejos em Tiago, atração e engano e abortando o processo. Próxima tela, por favor. E aí, irmão Jonas? O apóstolo Tiago certamente nos alertou um dos textos mais claros e contundentes a respeito do processo de atração do pecado em decorrência dos maus desejos humanos. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado e, quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15, nova versão transformadora, esse último texto. E, pastor, isso é tão sério, acho que Tiago, tenho certeza que Tiago ele traz a ideia do pecado, que ele passa a ideia de gestação, né? O pecado é gestado. Ou melhor, existe o desejo, que nada mais é do que também a vontade, porque tem aquela vontade não realizada, aquela vontade interna, mas tem aquela vontade que vai se transformar em ação. E aqui está o processo, a pessoa tem aquele desejo pecaminoso, ele vai nutrindo esse desejo, até esse desejo se transformar, na verdade, em uma ação. Então é a vontade propriamente dita através de ação que se dá ali. Agora, o que é que Tiago está dizendo? Ele diz, olha, dá à luz ao pecado, ou seja, não é um processo
tão básico. A pessoa está com aquele desejo, a pessoa vai nutrindo aquilo, nutre, vai chegar um momento que vai dar a luz, entre aspas, o pecado vai ser realizado. Então, qual é a recomendação bíblica para isso? Se o desejo está lá dentro, voltado para as coisas pecaminosas, busque a Deus, peça misericórdia a Deus, porque cada um tem suas fraquezas, umas mais, outras menos. Ora, peça a Deus, ora ao Senhor, o caminho, a receita é fácil, a receita é antiga, mas ela funciona. Oração, jejum, leitura da Bíblia, meditação na palavra de Deus, para isso não deixar ocupar ou fazer uma gestação e depois lá na frente dar o pecado. E quando o pecado vem, o perdão Deus dá, mas as consequências são terríveis para qualquer um, pastor. E Tiago, ele aborda uma questão bem interessante, porque ele vai dizer assim, ele diz o seguinte, olha, se você é tentado, aí usa o termo, né, do profeta, né, de que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados. Você é tentado por conta da sua natureza decaída. Deus nunca vai lhe tentar. Deus nunca vai lhe tentar. Essa tentação que você sente é fruto da atração da sua própria natureza. E aí, outra coisa que é importante destacar é que ser tentado não é pecado. A tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação. Aí ele diz, olha, você é tentado quando você é atraído, envolvido em suas próprias cobiças. Outra tradução fala cobiça. Isso aqui fala sobre concupiscência. Quer dizer, o epicentro da sua natureza, do que você faz, está dentro de você, não está externo. Porque se passou a ideia ao longo da história da igreja, em um determinado momento, de que esse pecado fosse algo externo ao homem, né? Fosse externo ao homem, em que o homem, por natureza, fosse um ser bom, o homem, por natureza, é um ser puro. E o que a Bíblia traz sobre essa descrição é um relato pessimista. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, Tiago, ele mostra, primeiro, que todo mundo é tentado. Segundo, tentação não é pecado. Terceiro, pecado é cair na tentação. Quarto, e se cair na tentação, você vai colher o fruto da tentação, do pecado que você cometeu. Mas, ao mesmo tempo, João diz assim, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. Para com o Pai, nós temos um advogado, temos o Espírito Santo, que nos ajuda nos momentos de maior fragilidade da nossa vida, né, irmão Jonas? Pastor, e esse texto é importante o professor citar, porque cada palavra na Bíblia ela é importantíssima. Essa expressão que ele usa assim, dá a luz ao pecado. A ideia de gestação, 9 meses, quer dizer, ele não está dizendo que é propriamente 9 meses, o que ele está querendo dizer é o seguinte, leva um tempo, isso vai sendo gestado, isso pode levar 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí vem a questão da vigilância, como esse texto que nós acabamos de ler o autor da lição, diz assim, nos legou um dos textos mais contundentes, essa expressão tão importante, que é para dizer, olha, em 9 meses uma gestação, ele está dando à luz o pecado. Tem pecados que quando a pessoa cai nele, muitas vezes passou 5 anos, 10 anos, aquilo sendo gestado lá dentro e trabalhado, porque ninguém cai de repente, né? Perfeito. Quer dizer, não está embaraço. Assim como a santificação é um processo, o pecado também é um processo. Perfeito. A percepção da queda, ela traz espanto. Mas ninguém cai da noite para o dia. Isso é todo um processo que vai sendo gestado. Assim como a santificação é um processo, a santificação progressiva, né? É todo um processo de gestação, de conformação ao nosso caráter, ao caráter de Cristo. O pecado também é um processo de gestação. Ele vai, aos poucos, minando, desensibilizando, até chegar um momento que a pessoa está tão desensibilizada que já não vê aquilo mais como pecado e aí cai na vala comum do homem natural. Vai pecar como uma necessidade
que um corpo tem de beber água, a necessidade que um corpo tem de se alimentar, vai ser o pecado para ele, que essa é a natureza do homem natural. Agora, o homem espiritual, ele vai sentir conflito. Ele vai sentir a tentação, vai dizer, Jesus, vem aqui, me ajuda, me guarda, me dá força, foge das situações que são capazes de lhe estimular a essa situação de pecado, fazer como José, né? Veja, nós temos Satanás, Tiago diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Ao mundo, João diz assim, a nossa fé vence o mundo. Mas a carne, Paulo diz, foge. Isso. Foge dos desejos da tua mocidade. Não adianta tentar lutar com a carne, porque todos que tentaram lutar com a carne, com suas ferramentas, caíram. Né, irmão Givanildo? Verdade. Então, graças a Deus, né, que nós temos as nossas armas espirituais, né? Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? Então, como já dissemos aqui, o Espírito Santo que veio habitar em nós, que é ele que vai nos impulsionar para que os desejos sejam direcionados de forma correta. Nós temos a oração, como já foi dita pelo professor Jonas, temos o jejum, temos a palavra de Deus. Então é importante nós lembrarmos isso e o professor de escola dominical deve lembrar isso, que tanto o professor como os seus alunos enfrentam essas guerras, essas lutas, essas pelejas, essas batalhas internas. Agora, é bom lembrar isso aos alunos, que a única forma de nós vencermos é usar as nossas armas espirituais, é pedir ajuda ao Espírito Santo, que ele nos guie, nos ajude a vencer, e ele está pronto a nos ajudar. Vamos para a próxima tela. E aí, irmão Givanildo? Muito bem, ainda sobre o ensino de Tiago sobre os desejos, nós podemos entender aí que os desejos são ainda mais perigosos do que os pensamentos, porque o comentarista da lição, ele diz isso. Você pode pensar em algo sem necessariamente desejar. Então, você pode pensar numa viagem sem necessariamente desejar fazer aquela viagem. Aí, quando diz que os desejos são mais perigosos do que o pensamento, é porque você não apenas pensou, mas você desejou executar. Então, por que é que os desejos são mais perigosos do que os pensamentos? Porque podem influenciar diretamente nas nossas decisões. Então, veio o desejo e agora veio a vontade de executar aquele desejo, né? Ou seja, eu parei, o ser humano, o crente, o cristão, para pensar como executar. Então, o desejo é uma fase mais intensa. Ao encontrar o seu objetivo ou alvo, se não for rejeitado, não descansará enquanto não nos convencer, derrubando as barreiras da consciência, produzindo a horrível consequência da morte espiritual. E eu quero ler aqui, pedir permissão ao Senhor para ler esse texto de Tiago, né, que ele fala exatamente sobre isso. Capítulo de número 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, nós seremos tentados naquela área que somos mais vulneráveis. A verdade é essa, que cada um de nós temos áreas que são mais vulneráveis. Então, Satanás, né, que ele conhece a cada um de nós, não que seja onisciente, mas que estamos cercados por um mundo de demônios, né, seres espirituais, conhece a cada um de nós. E as tentações vão surgir exatamente dessa vulnerabilidade, vamos dizer assim. Então, vamos dar um exemplo de Cristo. Cristo não tinha natureza caída ou pecaminosa. Em que área Cristo foi tentado? Ele estava com fome. Qual foi a primeira investida de Satanás? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Por quê? Jesus não tinha natureza caída ou pecaminosa, Jesus não tinha essas concupiscências, mas ele, como ser humano, ele tinha suas necessidades. E o que era que ele mais necessitava era exatamente de alimento. Ele estava com fome. Então, o cristão, ele vai ser tentado em que área? Exatamente daquela área que ele é mais vulnerável. Vamos dar um exemplo. Alguém que veio do mundo e outrora era um alcoólatra, possivelmente ele será tentado com mais frequência através do alcoolismo. O colega que vai chamar para tomar uma cerveja, alguém que vai convidá-lo para ir para uma festa. Aquele que outrora era um ladrão, ou um traficante, ou um drogado, por exemplo, possivelmente essa será a área que ele será mais tentado, porque é a área da concupiscência, dos desejos, né? Tem a questão do próprio organismo, né? Que talvez outrora era dominado pelo vício. Então, é aí que surge a tentação. Satanás vai atuar exatamente nessa área. Aí Tiago diz,
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Ou seja, há todo um processo. Veio o desejo, e esse desejo veio agora, essa potencialização através da natureza caída e através da ação do maligno, mas a decisão sempre é nossa. E o que é que nós devemos fazer? Recorrer ao Espírito Santo para nos ajudar. E claro, viver pelo Espírito. Uma vida de oração, uma vida guiada pela palavra, uma vida de dependência do Espírito Santo, para que nós possamos vencer. Senão, não há como vencer. Pelas forças humanas, naturais, nós não conseguiremos vencer. Só venceremos se vivermos em Espírito, se formos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. E é importante nessa lição, o texto de Romanos 8, para mim é um texto crucial, porque vai mostrar a ação do Espírito Santo na vida do nascido de novo. E entre outras coisas, o apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 26 em diante, ele diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, aqui ele mostra o Espírito Santo como penhor da salvação, ele mostra o Espírito Santo como um agente validador de que somos filhos de Deus, ele mostra o Espírito Santo como o intercessor, corrigindo até as nossas orações erradas, né? Às vezes a gente utiliza verbos, palavras tão rebuscadas e tal, aí o Espírito Santo vai lá e corrige, não é assim não, ele está querendo dizer isso. Né? No momento da fraqueza, ele diz assim, é no momento justamente da nossa fraqueza que ele chega junto e está à nossa disposição para nos ajudar. Então, irmão André, esse capítulo ele é essencial para que o professor possa, de repente, até dar um panoramazinho neste capítulo para o seu aluno quando estiver abordando essa lição. Perfeitamente, pastor. Inclusive, referenciando o que já havíamos falado, no versículo número 13, 1 Coríntios 10 e 13, ele diz assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Então o Espírito Santo, ele conduz a gente a esse escape, né? É ele quem mostra pra gente, a janela tá ali, né? A porta tá ali do lado. Eu lembrava, enquanto a gente havia falado, existem dois exemplos clássicos. Um deles o senhor já utilizou aqui hoje, que é o caso de José com o seu autocontrole. José é o exemplo de uma pessoa que submeteu os seus desejos, a sua vontade, o seu coração à atuação do Espírito de Deus, à atuação do próprio Deus, a ponto de ele resistir à tentação, ele correr para que ele pudesse resistir. Quem sabe o Espírito Santo mostrou a ele o escape ali no momento, José, o escape é correr, então vamos correr. E ele foi lá e fez isso. Outro sim, o caso de Sansão, que a gente tem justamente o contrário de José. Ao passo que José corria da tentação, Sansão corria para a tentação. Veja que coisa interessante. Me parece, pastor, que a tentação, às vezes, ela toma um espaço na vida do indivíduo, e aí é que está a questão do desejo, como havia bem falado o professor Givanildo e o professor Jonas. O desejo, ele se torna uma cobiça, né? Ele me parece que em muitas vezes ele quando ele encontra com a natureza pecaminosa humana, ele passa a não ser só mais um desejo, mas uma cobiça, é algo que é desmedido, né? E Sansão, ele cedeu a esses impulsos, ele cede a esses impulsos, como disse, ao passo que José, ele resiste a esses impulsos, Sansão, ele corre ao encontro desses impulsos no intuito de se deleitar nele, no intuito de se entregar. Isso é muito perigoso e isso precisa ser destacado, né, aos alunos e também aplicando aos nossos corações também, de que nós precisamos ter em mente, em nosso coração, o alvo que é Cristo, praticar as nossas disciplinas espirituais
constantemente. Eu ouvi recentemente, estava até um dia conversando com a minha esposa sobre isso, nós precisamos ter um olhar treinado pela palavra. Veja que coisa interessante, pastor. Eu ouvi essa expressão, achei muito interessante. Um olhar treinado pela palavra. Cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu medito nas Escrituras, como o professor Joanildo falou, eu começo a fazer com que o meu olhar, com que a minha mente, com que o meu coração, com que as minhas mãos, com que os meus passos, eles comecem a entrar dentro de um treinamento. E esse treinamento é um treinamento de santidade, é um treinamento de pureza, não é? E aí o meu olhar treinado pela palavra de Deus, ele vai me conduzir à salvação, ele vai me conduzir à santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é extremamente importante a gente destacar isso para essas questões ao aluno, não é? Bom, Jonas, nosso tempo já foi embora. O que é que o senhor poderia dar como sugestão ao professor que vai abordar esse assunto? O professor que está em sala de aula, ele pode, como sugestão, incentivar muito a leitura das Escrituras Sagradas, encaminhar o aluno para uma vida de oração e de dedicação a Deus e, claro, uma vida de trabalho dentro da igreja, porque tudo isso irá alimentar o espírito, podemos dizer assim, para nós vencermos essa guerra que só termina com o arrebatamento da igreja ou com a nossa morte. Bom, Joanildo. A batalha é real, ela existe, ela é constante e permanente, mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar a vencer a tentação. Presbítero André. Pois não, pastor, lembrar que o pecado ele tem suas consequências, mas que quando levamos uma vida guiada pelo Espírito Santo, nós, por fim, atingiremos a santidade e agradaremos e cumpriremos o propósito de Deus em nossas vidas. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Presbítero André, nos dê a honra. Pois não, pastor. Oremos em nome de Jesus. Pai santo e eterno, em Tua presença, nós estamos agora neste instante e te agradecemos, Senhor, pelo ensinamento da Tua palavra, que ela possa frutificar em nossos corações e que possamos meditar nas Santas Escrituras e cumprir o Teu propósito, a Tua vontade. Nos ajuda, livra-nos de todo o mal, Senhor, e nos guia de acordo com a Tua vontade e de acordo com o Teu querer. Submetemos as nossas vidas ao Teu querer, ao Teu projeto e te agradecemos pela Tua fidelidade e pelo Teu Filho Jesus Cristo e o sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado, abençoa os professores e nos dá uma aula abençoada em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 9ª lição do trimestre com o título Vontade, o que move o ser humano. Na próxima semana veremos a 10ª lição com o tema Espírito, o âmago da vida humana. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.